Imaginem isto. Era um dia de ação de graças. O cheiro a peru assado e castanhas a preencher a casa da minha infância em Sintra. A minha família, aquela que eu achava que me amava incondicionalmente, estava toda reunida. Tio João, sempre com as suas piadas secas, a tia Sofia, com o seu olhar doce, e os meus primos, com quem cresci a correr pelos campos. Eu, a Maria, sentia o coração a transbordar de gratidão, alheia à bomba que estava prestes a explodir. Mal sabia eu que aquele seria o último dia de ação de graças em que a minha vida seria sequer reconhecível. O último em que eu acreditaria na palavra família da mesma forma. O meu pai, o homem que sempre foi o pilar da nossa família, o empresário de sucesso que construiu o nosso império de azeite do zero, levantou-se da mesa. O seu rosto, geralmente um livro aberto de emoções, estava indecifrável. Um silêncio estranho apoderou-se da sala, tão denso que se podia cortar com uma faca. Os talheres pararam a meio do caminho para a boca. Os risos morreram. Ele limpou a garganta e as suas palavras, quando finalmente saíram, foram como facas geladas a perfurar o meu peito. Vamos vender um negócio, disse ele, a sua voz estranhamente calma. E vocês perdem tudo. Naquele instante o mundo parou. O meu coração, que momentos antes batia alegremente, pareceu afundar-se num abismo. Vocês perdem tudo. Aquelas 3 palavras, ditas com uma frieza que eu nunca tinha visto nele, ecoaram na minha mente. Não era um aviso, era uma sentença. O negócio da família, o legado que a minha avó tinha sonhado, o que eu e os meus irmãos tínhamos trabalhado incansavelmente para expandir, estava a ser vendido. E nós, os herdeiros, os que suaram e choraram por cada garrafa de azeite, seríamos despojados de tudo. Ainda hoje me lembro do olhar de choque dos meus irmãos, do silêncio ensurdecedor que se seguiu. O peru esfriava na mesa, os brindes esquecidos, e o futuro, que até então parecia tão certo, desmoronava-se diante dos nossos olhos. Aquele dia de ação de graças, que deveria ser de união e celebração, tornou-se o dia da minha maior traição. O dia em que a confiança foi quebrada e a semente da revolta foi plantada no meu coração. O que se seguiu foi um pesadelo. Anos de trabalho árduo, de sacrifícios, de sonhos partilhados, tudo reduzido a cinzas por uma decisão unilateral. A ressentimento começou a corroer-me por dentro, transformando a Maria alegre e confiante numa mulher consumida pela amargura. Mas a amargura não era o fim. Era apenas o começo de uma obsessão. A obsessão por justiça. A obsessão por entender o porquê. E, acima de tudo, a obsessão por recuperar o que nos foi roubado. O que faria uma mulher com o coração partido e a alma em chamas para desvendar os segredos por trás daquela traição? Que reviravoltas chocantes aguardavam a Maria enquanto ela mergulhava num mundo de mentiras e enganos, onde até os mais próximos poderiam ser inimigos? A resposta lhe está prestes a ser revelada. Preparem-se, porque a história de como uma família foi desfeita e de como uma mulher se ergueu das cinzas para lutar pelo seu legado está apenas a começar. Aquele dia de ação de graças, um feriado tipicamente americano, sempre teve um sabor agridoce para a minha família, o Silva. Em Portugal, onde cresci, o dia de ação de graças não é celebrado. Mas o meu pai, um homem de negócios com visão global, insistiu em adotá-lo como uma tradição familiar. Era o dia em que ele fazia os seus grandes anúncios, sempre à mesa farta, rodeado pelos seus 4 filhos e pela minha mãe, Ana. Eu, Tiago, sempre fui o mais cético dos meus irmãos. Enquanto a Maria, a mais velha, sonhava em herdar o império do pai, e os gêmeos, Sofia e Pedro, viviam nas suas próprias bolhas de privilégio, eu via as fissuras. Via o brilho ganancioso nos olhos do meu pai,
A forma como ele manipulava as conversas, tecendo uma teia de dependência financeira em torno de todos nós. A nossa casa, uma mansão faustosa na Foz do Douro, no Porto, era um monumento à sua riqueza, mas também uma prisão dourada para minha mãe e para nós. Naquele ano, o ar estava mais pesado que o normal. O cheiro a peru assado e castanhas, que normalmente trazia um falso conforto, parecia sufocante. O meu pai, com o seu habitual sorriso presunçoso, tamborilava os dedos na toalha de linho, um hábito que denunciava a sua impaciência. Os meus irmãos, alheios à tensão crescente, discutiam sobre qual vinho abrir. A minha mãe, com os olhos fixos no prato, parecia uma estátua de cera. A sua beleza outrora vibrante, agora desbotada pela ansiedade. Finalmente, o meu pai pigarreou, e o silêncio caiu sobre a mesa como uma mortalha. A sua voz, normalmente um trovão, era agora um sussurro grave, carregado de uma autoridade fria. Tenho um anúncio a fazer, disse ele, e o meu estômago afundou. Sabia que não seria nada de bom. Os seus anúncios nunca eram. Decidi vender a empresa, soltou ele, como se estivesse a anunciar a previsão do tempo. A empresa, a Silva e Filhos, Lidar, era o legado da nossa família há 3 gerações. Não era apenas um negócio, era a nossa identidade, o sangue que corria nas nossas veias. O choque foi palpável. A Maria deixou cair o garfo, o Pedro engasgou-se com a água e a Sofia, com os olhos arregalados, olhou para a mãe em busca de uma explicação que não viria. O meu pai continuou, a sua voz crescendo em volume e arrogância. Sim, a Silva em Filhos vai ser vendida. E com ela, tudo o que vocês pensavam que vos pertencia. Os vossos carros, as vossas contas, até esta casa. Tudo será liquidado para financiar o meu novo empreendimento no estrangeiro. Aquelas palavras perfuraram-me o peito como estilhaços de vidro. Vocês perdem tudo! A crueldade da sua declaração era avassaladora. Não era apenas uma questão de dinheiro. Era uma aniquilação. Ele estava a apagar-nos, a destruir a nossa segurança, a nossa história, a nossa própria existência. A Maria, que sempre foi a sua favorita, começou a chorar, um som estrangulado que me dilacerou. Os gêmeos, finalmente despertos da sua letargia, estavam pálidos, as suas expressões de incredulidade. A minha mãe, porém, permaneceu em silêncio. Um silêncio que falava volumes. Levantei os olhos e encontrei o seu olhar. Havia uma tristeza abissal ali, mas também algo mais, algo que eu nunca tinha visto antes. Uma centelha de raiva, uma faísca de desafio que parecia contradizer a sua habitual resignação. Naquele momento, percebi que esta não era apenas a história do meu pai a destruir a nossa família. Era também a história de como Tiago e talvez até a minha mãe reagiriam a essa destruição. Era o início de algo muito maior, algo que mudaria as nossas vidas para sempre. Aquele dia de ação de graças, que deveria ser de gratidão, tornou-se o dia em que tudo ruiu e uma nova semente de ressentimento foi plantada no meu coração. A declaração do meu pai, fria e calculada, pairou sobre a mesa como uma nuvem de fumo tóxico, sufocando qualquer resquício de alegria ou gratidão. A empresa, a Silva e Filhos, LDA, não era apenas um negócio para nós, os filhos. Era a promessa de um futuro, o alicerce sobre o qual Maria construíra os seus sonhos mais ambiciosos. Eu via minha líder a expandir o império, a levar o legado da família a novos patamares. As palavras dele não eram apenas uma traição financeira, eram um golpe direto na minha identidade, naquilo que eu acreditava ser o meu destino. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo tilintar dos talheres, que pareciam cair em câmara lenta. Os meus irmãos, Sofia e Pedro, os gêmeos, pareciam petrificados, as suas expressões de choque espelhando na minha própria incredulidade. Tiago, contudo, o meu irmão cético, manteve a sua postura,
um brilho estranho nos seus olhos, quase como se esperasse por aquilo. A minha mãe, Ana, finalmente levantou o olhar. Os seus olhos azuis, outrora tão cheios de vida, agora opacos e marejados. Uma lágrima solitária escorreu pela sua face pálida, e o meu coração apertou-se. Vender? Mas por quê, pai? A voz de Sofia, a mais emotiva de nós, finalmente quebrou o feitiço. A empresa é a nossa vida. É o que sempre nos disse. O meu pai, imperturbável, sorriu. Um sorriso que não alcançou seus olhos. É uma decisão de negócios, Sofia. O mercado está a mudar. É hora de capitalizar. Ele usou aquelas palavras vazias. Capitalizar, mercado, como escudos contra a dor que ele sabia que estava a infligir. Mas para mim, Maria, aquelas palavras eram navalhas, cortando cada fio de esperança. Capitalizar à custa de quem, pai? A minha voz saiu mais forte do que eu esperava, carregada de uma fúria crescente. A nossa custa? Daquilo que construímos, do que nos prometeu? A minha mente corria tentando processar a magnitude da sua traição. As horas incontáveis que eu passara na empresa, as ideias que eu apresentara, os sacrifícios que eu fizera, tudo isso parecia desvanecer-se num piscar de olhos. Ele riu, uma risada curta e sem humor. Construíram? Maria, vixe, vocês nunca construíram nada. Eu construí, eu sou o dono. Vocês são meros beneficiários. E agora, os benefícios mudaram. A crueldade nas suas palavras era palpável. Uma bofetada gelada que me fez recuar. Ele não nos via como parceiros, como sucessores, mas como parasitas, dependentes da sua generosidade. Pedro, o mais calmo dos gêmeos, tentou argumentar, a sua voz embargada. Mas e o nosso futuro, pai? E as nossas carreiras? Sempre nos disse que a empresa era para nós. O vosso futuro é o que vocês fizerem dele, respondeu o meu pai com um encolher de ombros desdenhoso. Eu dei-vos uma base sólida. Agora voem com as vossas próprias asas. A ironia era gritante. Ele estava a cortar as nossas asas no momento em que nos dizia para voar. Foi então que Tiago, que até aquele momento observava em silêncio, interveio. Não sejas hipócrita, pai. A sua voz era calma, mas carregada de uma intensidade que fez todos pararem. Sempre nos manteve dependentes, sempre nos fez acreditar que a nossa segurança estava ligada à empresa. Agora que já não precisa de nós, descarta-nos como lixo. O meu pai virou-se para Tiago, os seus olhos a faiscar. Como ousas falar-me assim, Tiago? Eu sou teu pai! Um pai que acaba de nos roubar o futuro, retrucou Tiago sem vacilar. Um pai que usa a família como peões no seu jogo de poder. A tensão na sala tornou-se quase insuportável. A minha mãe, com um soluço abafado, levantou-se da mesa e saiu da sala, as suas costas curvadas sob o peso da dor. A sua partida foi um alívio, mas também uma confirmação da profundidade da nossa desgraça. Ela não conseguia suportar a verdade. Eu, Maria, senti uma raiva fria a crescer dentro de mim, uma semente de ressentimento que Tiago havia identificado no dia de ação de graças. Aquilo não era apenas sobre dinheiro, sobre a perda de um negócio. Era sobre a quebra de uma promessa, a destruição de uma confiança, a aniquilação de um sonho. O meu pai, o homem que eu idolatrava, revelara-se um tirano, um manipulador. Naquele momento, decidi que ele não se safaria impune. Ele havia plantado a semente da vingança no meu coração, e eu faria questão de arregar. A semente da vingança, plantada naquele dia de ação de graças, começou a germinar rapidamente dentro de mim. Não era uma emoção passageira, um surto de raiva que se desvaneceria. Pelo contrário, enraizou-se, alimentada pela humilhação e pela injustiça. Enquanto os meus irmãos se afundavam no desespero ou na negação, eu sentia uma clareza gelada, uma determinação que nunca antes conhecera. O meu pai, na sua arrogância, subestimara-me, e isso seria o seu maior erro.
Nas semanas que se seguiram ao anúncio bombástico, a mansão na Foz do Douro transformou-se num campo de batalha silencioso. A minha mãe, Ana, mergulhou numa melancolia profunda, os seus olhos antes expressivos agora vazios, perdidos num passado que o meu pai havia implodido. Tiago, sempre o mais pragmático, tentava encontrar soluções, ligava-as a advogados, a consultores financeiros, mas cada porta que batia parecia fechar-se com estrondo. Os gêmeos, Sofia e Pedro, viviam num estado de choque, incapazes de conceber uma vida sem o conforto dourado a que estavam habituados. Eu, porém, estava num modo diferente. A minha mente, antes preenchida com sonhos de continuar o legado familiar, agora fervilhava com estratégias. O meu pai era um homem de hábitos, um livro aberto para quem soubesse lê-lo. Comecei a observar cada movimento seu, a ouvir cada conversa telefônica, a analisar os seus documentos. Ele, por sua vez, parecia aliado, absorto nos preparativos para a venda da Silva em Filhos L.D.A., convencido de que nos tinha dobrado a sua vontade. A primeira peça do meu plano envolveu o acesso aos arquivos da empresa. O meu pai, na sua megalomania, guardava tudo. Contratos, correspondências, registros financeiros, tudo num escritório trancado no piso superior da mansão. A chave ele trazia sempre consigo, presa a um porta-chaves com as iniciais da empresa. Sabia que não conseguiria a chave diretamente, mas havia outra forma. Lembrei-me de uma velha paixão do meu pai: a jardinagem. Ele tinha um pequeno canteiro de rosas raras que cuidava pessoalmente, e era ali que ele costumava deixar as suas chaves enquanto trabalhava na terra, convencido de que ninguém ousaria tocar nelas. Uma noite, enquanto ele estava distraído com o noticiário na televisão, desci ao jardim. A chuva fina daquele outono portuense tornava-me a tarefa mais desafiadora, mas a adrenalina mantinha-me alerta. Encontrei o porta-chaves, sujo de terra, escondido sob um vaso de gerânios. O meu coração batia descompassadamente enquanto eu o levava para o escritório. A porta rangeu ligeiramente ao abrir, revelando um santuário de segredos. Passei horas ali, sob a fraca luz de uma lanterna, a digitalizar documentos com o meu telemóvel. Não procurava apenas provas da venda, mas qualquer coisa que pudesse comprometer o meu pai, que revelasse a sua verdadeira natureza. E encontrei. Entre pilhas de papéis, descobri uma série de transações obscuras, investimentos em empresas de fachada no estrangeiro, desvios de fundos que remontavam a anos. O meu pai não estava apenas a vender a empresa. Ele estava a limpar o terreno, a apagar os seus rastros, a preparar-se para desaparecer com uma fortuna ilícita. A raiva que senti naquele momento foi diferente. Não era a mágoa da filha traída, mas a fúria a justiça. Ele não era apenas um pai cruel, era um criminoso. Aquilo elevou a minha obsessão a outro nível. Não bastava impedi-lo de vender a empresa. Eu queria que ele pagasse por tudo. Que ele perdesse não só o negócio, mas a sua reputação, a sua liberdade. Copiei tudo. Cada documento, cada e-mail, cada registro bancário suspeito. Era uma montanha de informações, um quebra-cabeças complexo que eu teria de montar. Quando terminei, já o sol nascia, pintando o céu de tom cinzento sobre o Douro. Deixei a chave exatamente onde a encontrei, sem deixar rasto. O meu pai, na sua complacência, nunca desconfiaria. Nos dias seguintes, a minha vida exterior permaneceu inalterada. Continuava a ser a filha preocupada, a tentar consolar a minha mãe, a ouvir as lamentações dos meus irmãos. Mas por dentro, eu era uma máquina, a trabalhar incansavelmente. As noites eram passadas a analisar os documentos, a ligar os pontos, a construir um caso contra o meu próprio pai. Cada nova descoberta era um tijolo na parede da minha vingança. O meu foco estava agora numa transação específica.
A venda de um dos ativos mais valiosos da empresa, um armazém histórico no porto, a uma empresa fantasma nas Ilhas Caimão. O valor declarado era irrisório, uma fração do seu valor real. Aquilo cheirava a lavagem de dinheiro, a fraude fiscal. O meu pai, na sua pressa para se desfazer de tudo, tinha sido descuidado. Ele havia subestimado a sua própria filha, e eu faria questão de lhe mostrar o quão caro esse erro lhe custaria. A teia estava a ser tecida, e ele, o predador, estava prestes a tornar-se a presa. A descoberta do Caimão, aquele paraíso fiscal nas Ilhas Caimão, foi o primeiro fio solto que Maria puxou. Não era apenas uma transação obscura, era a prova da teia de mentiras que o meu pai tinha tecido ao longo dos anos. A sua pressa em vender a empresa, a sua ânsia em desaparecer, tudo começou a fazer sentido. Ele não estava apenas a desvalorizar o negócio para nos prejudicar. Estava a preparar a sua fuga, a lavar dinheiro sujo para uma vida de luxo e anonimato em algum canto remoto do mundo. A raiva que sentia transformou-se numa obsessão fria e calculista. Eu não podia permitir que ele se safasse. Os dias seguintes foram uma maratona de pesquisa e contactos. O meu pai, na sua arrogância, nunca imaginou que a sua filha, a Maria, que ele sempre subestimou, seria a sua ruína. Ele era um mestre na manipulação, mas eu tinha aprendido com o melhor. Comecei por procurar advogados especializados em direito fiscal e financeiro internacional. Não aqueles que se vendem, mas os que têm uma reputação de integridade inabalável. Encontrei a doutora Sofia Almeida, uma mulher de ferro com olhos que viam através das mentiras mais bem construídas. A sua reputação no porto era lendária. Na primeira reunião, apresentei-lhe tudo o que tinha. Os documentos da venda, os extratos bancários que consegui copiar discretamente do escritório do meu pai, as informações sobre o Caimão. A doutora Almeida ouviu-me em silêncio, os seus olhos percorrendo cada papel, a sua expressão impenetrável. Quando terminei, ela pousou os óculos na mesa. "Isto é sério, Maria", disse ela, a sua voz calma, mas carregada de peso. "O seu pai não está apenas a cometer fraude fiscal. Isto cheira a lavagem de dinheiro, talvez até a algo mais sinistro. Envolver uma empresa familiar num esquema destes é de uma irresponsabilidade criminosa." Aquelas palavras foram um choque mesmo para mim, que já esperava o pior. "O que podemos fazer?" perguntei, a minha voz mal passando pela garganta. A doutora Almeida explicou as opções. Poderíamos denunciá-lo às autoridades fiscais e à polícia judiciária, mas o processo seria longo, doloroso e público. A reputação da família Silva seria arrastada na lama e a minha mãe e irmãos seriam apanhados no fogo cruzado. A Maria queria justiça, mas não à custa da destruição completa de tudo. Havia outra via mais arriscada, mas que oferecia a possibilidade de uma justiça mais cirúrgica. Poderíamos reunir provas irrefutáveis e confrontá-lo, dando-lhe uma escolha. Ou ele desfazia o negócio fraudulento, restaurava o valor da empresa e garantia o futuro da minha mãe e irmãos, ou eu entregaria todas as provas às autoridades. Seria um jogo de xadrez de alto risco, onde cada movimento teria consequências devastadoras. A Maria sentiu um arrepio na espinha. Era exatamente isso que eu queria. Queria vê-lo encurralado, sem saída, a pagar por cada lágrima da minha mãe, por cada sonho que nos roubou. A partir desse dia, a minha vida tornou-se uma missão secreta. Cada encontro com a doutora Almeida era planeado ao pormenor, em locais discretos, longe dos olhos curiosos da sociedade portuense. Mergulhei nos relatórios financeiros, aprendi a decifrar balanços e a identificar padrões de fraude. Passei noites em claro, a minha mente a trabalhar a 1000 por hora, ligando os pontos, construindo o caso contra o meu próprio pai. A Maria não era mais a filha ingênua. Eu era a caçadora. E ele, a presa que se julgava invencível.
Quanto mais fundo eu cavava, mais podridão encontrava. Não era apenas o caimão. Havia outras contas secretas, investimentos duvidosos, parcerias com figuras sombrias. O meu pai não era apenas um homem de negócios ambicioso. Ele era um criminoso de colarinho branco, um predador que usava sua família como fachada para suas atividades ilícitas. A repulsa que sentia por lhe crescia a cada nova descoberta. O clímax aproximava-se. A doutora Almeida e eu tínhamos reunido um dossiê que faria qualquer promotor salivar. A pilha de documentos era a prova irrefutável da sua traição, da sua ganância desenfreada. Chegou o momento de marcar a reunião. Não seria à mesa de um jantar de ação de graças, mas sim no escritório da doutora Almeida, um ambiente frio e impessoal, onde a lei e a verdade seriam as únicas testemunhas. O coração da Maria batia forte no peito. A justiça estava à porta, e o meu pai estava prestes a colher o que tinha semeado. Eu estava pronta para o confronto. A sala de reuniões da doutora Almeida era um palco para o confronto que se avizinhava. As paredes cinzentas e a mesa de mogno polida refletiam a frieza do ambiente. Um contraste gritante com o calor sufocante da minha raiva. Do outro lado da mesa, meu pai estava sentado, a expressão impassível, mas os seus olhos traíam uma inquietação. Perto dele, o seu advogado, um homem corpulento com um ar de desprezo, folheava documentos com uma lentidão exasperante. Eu estava ali, Maria, pronta para lançar a minha cartada final. A doutora Almeida, com a sua postura impecável e voz calma, começou a reunião. Explicou os termos do acordo de venda da empresa, os valores envolvidos, os prazos. Cada palavra parecia um prego a ser martelado no caixão da minha família. Mas eu não estava ali para lamentar o passado. Eu estava ali para garantir que o futuro seria diferente. Quando a doutora Almeida terminou, virei-me para o meu pai. A minha voz, embora firme, carregava o peso de anos de ressentimento. Pai, comecei, a palavra quase engasgando na minha garganta. Sempre nos ensinou que a lealdade e a família vêm em primeiro lugar. Mas as suas ações provaram o contrário. O advogado do meu pai pigarreou, mas o ignorei-o. Durante anos, trabalhei incansavelmente na empresa, dedicando a minha vida a construir o seu legado. E qual foi a recompensa? Uma traição. Uma venda secreta que nos deixaria sem nada. O meu pai tentou interromper, mas eu levantei a mão, um gesto de autoridade que ele nunca esperaria de mim. Não, deixe-me terminar. Inspirei fundo, sentindo a adrenalina a correr nas minhas veias. Eu não sou a Maria ingênua que o senhor manipulava. Eu aprendi. E aprendi com o melhor, ou pior, dependendo da perspectiva. Então, puxei o telemóvel do bolso e coloquei-o sobre a mesa. Tenho algo para o senhor ouvir. Uma gravação de uma conversa que o senhor teve com o comprador da empresa, onde detalha como planeava desviar fundos e ocultar ativos antes da venda, prejudicando os acionistas minoritários que chamam, que por acaso somos nós, os seus filhos. O rosto do meu pai empalideceu. O advogado dele, que antes parecia tão seguro, começou a suar. O silêncio na sala era ensurdecedor, quebrado apenas pelo meu coração a bater forte. Eu sabia que ele não esperava isso. Ele pensou que me tinha nas mãos, que eu era apenas uma peça no seu jogo. Mas eu tinha virado o tabuleiro. Além disso, continuei, a minha voz ganhando força. Também tenho provas de que a avaliação inicial da empresa foi deliberadamente subestimada, com o objetivo de o senhor obter um lucro pessoal ainda maior à custa de todos nós. Especialistas externos confirmaram isso. Os olhos do meu pai, que antes eram de aço, agora eram de pânico. Ele olhou para o advogado, que parecia ter encolhido na cadeira. A doutora Almeida observava a cena com uma seriedade profissional, mas eu podia ver um brilho de surpresa nos seus olhos. A justiça estava a ser servida e não era a moda do meu pai. Eu não quero a empresa de volta, pai.
Eu disse, a minha voz agora carregada de uma tristeza amarga. Mas quero o que é justo. Quero que a venda seja renegociada com uma avaliação justa e transparente, e que a nossa parte, a dos acionistas minoritários, seja protegida e devidamente compensada. Caso contrário, esta gravação e todas as provas que juntei serão entregues às autoridades competentes. E acredite, pai, eu tenho muito mais do que isso. A ameaça era clara e a sua gravidade pairava no ar. A expressão no rosto do meu pai era uma mistura de choque, raiva e, pela primeira vez, medo. Ele sabia que eu não estava a blufar. Maria, a filha que ele subestimou, tinha finalmente virado à mesa. O jogo tinha mudado. O silêncio que se seguiu à minha declaração foi o mais pesado que alguma vez senti. Não era apenas a ausência de som. Era o peso de anos de segredos, de mentiras, de uma teia intrincada que eu tinha finalmente começado a desvendar. O meu pai, que momentos antes parecia invencível, agora estava encurralado. Os seus olhos, antes cheios de arrogância, agora refletiam uma compreensão amarga do seu próprio desfecho. Ele tinha subestimado a filha que criou, a Maria que ele pensava ser apenas uma sombra. A minha mãe, Ana, que até então permanecera imóvel, soltou um suspiro tremendo, como se o ar que prendia há décadas finalmente a tivesse abandonado. Ela levantou os olhos para mim e neles vi uma mistura de alívio e pavor. Alívio por a verdade estar a vir à tona, pavor pelas consequências que se avizinhavam. Os meus irmãos, Tiago, Sofia e Pedro, observavam a cena, as suas expressões variando do choque à incredulidade. Eles ainda não compreendiam a magnitude do que estava a acontecer, mas sentiam a mudança sísmica no ar. O que queres dizer, Maria? A voz do meu pai era rouca, quase irreconhecível. A sua postura, antes ereta e dominante, curvava-se sob o peso da minha acusação. Eu sabia que este era o momento. Não era apenas sobre a empresa ou sobre a herança. Era sobre anos de manipulação, de desvalorização, de uma vida inteira vivida sob a sua sombra opressora. A minha voz, embora calma, carregava a força de toda a minha raiva acumulada. Quero dizer que a sua fachada de empresário de sucesso e pai de família exemplar está prestes a desmoronar. As provas que tenho na Saint-Sébastien não são apenas sobre desfalque, pai. São sobre lavagem de dinheiro, evasão fiscal e o uso da empresa para fins que fariam a autoridade tributária e a polícia judiciária bater à sua porta com um mandado. A cor do seu rosto esvaiu-se. Ele tentou levantar-se, mas as suas pernas pareciam ceder. Estás a delirar, Maria. Não tens nada. Um sorriso frio brincou nos meus lábios. Tenho mais do que pode imaginar. Tenho registros de transferências bancárias para contas offshore, e-mails incriminatórios, gravações de conversas com os seus cúmplices. Lembro-me de cada detalhe, de cada noite em que o ouvia ao telefone, a sussurrar sobre negócios que eu sabia que não eram limpos. Anos a fingir que não ouvia, a fingir que não via. Mas eu via tudo, pai, e guardei tudo. A revelação atingiu-o como um raio. Ele cambaleou, e a minha mãe correu para o amparar, a sua lealdade ainda dividida entre o homem que amava e a verdade que a libertaria. Tiago, o meu irmão mais novo, que sempre foi o mais observador, aproximou-se, os olhos fixos nos meus. Ele parecia estar a ligar os pontos, a compreender finalmente as minhas insinuações e avisos ao longo dos anos. Sempre soube que havia algo de errado, disse Tiago, a voz baixa, mas firme. Sempre senti que esta riqueza tinha um preço oculto. As palavras de Tiago foram um golpe final para o meu pai. A traição, não apenas da filha que ele desprezava, mas do filho que ele acreditava ter sob controlo, foi demais. Ele caiu na cadeira, a cabeça entre as mãos, a imagem de um homem quebrado. O que vais fazer, Maria? Perguntou a minha mãe,
a voz cheia de apreensão. Eu olhei para ela, depois para os meus irmãos e finalmente para o homem que me tinha roubado tanto. Não vou destruir a nossa família, mãe, mas também não vou permitir que ele continue a destruir vidas, incluindo a nossa. As provas serão entregues, sim, mas a decisão de como ele vai lidar com isso, se vai confessar e tentar mitigar os danos, ou se vai lutar e perder tudo, essa decisão é dele. A minha proposta era clara. Eu tinha a corda na mão, mas a escolha de se enforcar ou de tentar salvar-se era dele. Não era uma vingança cega, mas uma busca por justiça. Eu queria que ele sentisse o peso das suas ações, que compreendesse a fragilidade do seu império construído sobre a desonestidade. Nos dias que se seguiram, a mansão na Foz do Douro, outrora um símbolo de poder, tornou-se um palco de negociações tensas. O meu pai, confrontado com a iminência da ruína total, foi forçado a ceder. Ele aceitou as minhas condições: confessar os crimes financeiros, cooperar com as autoridades para reduzir a pena e, o mais importante para mim, renunciar a qualquer controle sobre a empresa e sobre as finanças da família. A Silva e Filhos, Lidar, seria reestruturada, limpa das suas práticas obscuras. A minha mãe e Tiago assumiriam um papel de liderança, com o meu apoio discreto. Eu não queria o poder, mas queria a garantia de que o legado da nossa família seria reconstruído com integridade. O meu pai, após um julgamento discreto e um acordo de colaboração, recebeu uma pena suspensa, mas a sua reputação foi irremediavelmente manchada. Ele perdeu o respeito que tanto valorizava, e a sua vida de luxo foi drasticamente reduzida. O dia de ação de graças do ano seguinte foi diferente. Não houve peru, nem anúncios grandiosos. Foi um jantar simples, na casa mais modesta da minha mãe, com apenas nós, os irmãos. O meu pai não estava lá. Ele estava a cumprir a sua pena, uma forma de serviço comunitário, longe dos olhos da sociedade que ele tanto se esforçou para impressionar. Naquele jantar, olhei para os meus irmãos. Sofia e Pedro, embora ainda um pouco perdidos, começavam a encontrar o seu próprio caminho, livres da sombra do pai. Tiago estava mais forte, mais determinado do que nunca. E a minha mãe, Ana, finalmente parecia em paz. A sua beleza outrora desbotada, agora restaurada por uma nova liberdade. Eu, Maria, não sentia a alegria triunfante, mas uma calma profunda. A vingança não me trouxe a felicidade que eu talvez esperasse, mas trouxe algo mais valioso: justiça e a capacidade de reconstruir. A minha jornada de ressentimento, traição e obsessão tinha chegado ao seu fim. Aquele Natal não foi apenas o fim de um capítulo sombrio, mas o início de uma nova história para a família Silva. Uma história escrita com honestidade e, finalmente, com esperança. Aquele dia, o dia de ação de graças que meu pai escolheu para nos destruir, foi o mesmo dia que eu escolhi para renascer. Aquele anúncio frio: vamos vender um negócio, vocês perdem tudo, ecoava na minha mente como uma maldição, mas também como um catalisador. A raiva inicial, a dor da traição, a obsessão por justiça, tudo culminou naquele momento no tribunal de Sintra. Eu vi o choque nos olhos do meu pai e do meu irmão Miguel quando o juiz proferiu a sentença. Aquele homem que um dia foi a minha rocha, agora parecia um estranho envelhecido, com o rosto pálido e os ombros caídos. Miguel, sempre o favorito, o herdeiro presuntivo, estava igualmente desorientado. A arrogância habitual substituída por um vazio. A justiça, lenta e metódica como o Tejo a desaguar no Atlântico, finalmente chegou. A decisão judicial foi clara. A venda do negócio familiar, o nosso amado Sabores da Aldeia, seria revertida. A fraude, as manobras financeiras obscuras, as reuniões secretas com os compradores, tudo veio à tona. As provas que eu e a minha advogada, doutora Sofia Pimenta, tínhamos meticulosamente recolhido
eram irrefutáveis. Cada documento, cada testemunho de antigos funcionários, cada recibo falsificado desenhou um quadro de engano que nem a retórica mais astuta do advogado deles conseguiu desmentir. Mas a vitória não trouxe a euforia que eu esperava. Havia uma amargura, um sabor agridoce. Eu tinha recuperado o que era nosso, sim, mas a que custo? A família estava estilhaçada, irremediavelmente quebrada. O meu pai, o homem que me ensinou a trabalhar arduamente e a valorizar a honestidade, revelou-se um estranho, capaz de uma crueldade impensável. Miguel, o meu irmão, com quem partilhei tantos natais e verões na Ericeira, tornou-se um cúmplice silente na nossa ruína. Sair do tribunal sob os olhares curiosos dos jornalistas, senti um peso sair dos meus ombros, mas outro, mais profundo, instalou-se no meu coração. Aquele era o preço da justiça. A vingança, quando concretizada, não era um banquete de triunfo, mas uma refeição solitária de perdas. Eu olhei para o céu azul de Lisboa, para as gaivotas que voavam livres sobre o castelo de São Jorge e pensei em como a minha vida tinha mudado. Os sabores da aldeia estavam de volta, mas não seria o mesmo. Eu teria que reconstruí-lo do zero, não apenas o negócio, mas a confiança, a reputação. Os antigos funcionários, muitos deles leais à nossa família por gerações, voltaram com uma mistura de alívio e tristeza. A minha mãe, que sempre se manteve à margem, silenciosa na sua dor, finalmente me abraçou com a força de 1000 desculpas não ditas. Eu tinha crescido, amadurecido. A rapariga ingênua, que acreditava cegamente no pai, morreu naquele dia de ação de graças. Em seu lugar surgiu uma mulher mais forte, mais resiliente, mas também mais ciente das complexidades e das sombras da natureza humana. Aquele processo ensinou-me que a justiça pode ser alcançada, mas a paz interior é um caminho muito mais longo e solitário. Ainda hoje, quando passo pela velha fábrica, sinto um nó na garganta. O cheiro à farinha e a especiarias, que antes me trazia conforto, agora evoca memórias amargas. Mas eu sigo em frente. Reconstruir os sabores da aldeia não é apenas um negócio, é um ato de redenção, um testemunho da minha própria resiliência. É a minha forma de honrar a memória do que a nossa família deveria ter sido e de forjar um futuro onde a honestidade e a lealdade sejam os verdadeiros pilares. Aquele dia de ação de graças não foi o fim, mas o início da minha verdadeira história.